Um. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História de Sucesso. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, como é a tradição do nosso podcast, sempre trazendo pessoas especiais. Estou aqui com uma empreendedora nata, o nome dela é Célia Almeida, é casada, mãe de uma filha e hoje está aqui para compartilhar um pouco das suas histórias de sucesso. Célia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Gratidão. Gente, vim de Bertioga, assim, ó. Direto de Bertioga aqui para falar com vocês, com você. Quero agradecer você, agradecer a equipe e já estou sentindo aquela energia positiva, Robson. Que maravilha, Célia. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter se disposto a sair lá do litoral e vir aqui compartilhar algo que eu tenho certeza que vai inspirar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E para a gente dar início aqui no nosso episódio, Célia, eu gosto sempre de começar com uma pergunta. Eu gostaria que você definisse o que é sucesso para você. Nossa. Hoje de manhã eu levantei, olhei para o espelho e não sei por que eu fiz essa pergunta para mim. Olha. Sério, ó, a gente tem sintonia aí. Aí eu levantei, gosto sempre de levantar, respirar, conversar com o Criador, né? Agradecer e fazer uma pergunta, que são afirmações, né? Perguntas positivas para um dia melhor. Certo. E aí eu perguntei hoje, falei, para mim, o que é sucesso? E eu fiquei parada para ouvir a resposta do universo do Criador, né? Certo. E veio uma resposta muito interessante que eu não estava esperando ela, né? Que o sucesso é a continuação, independente das altas e da baixa, daquela trilha que quer seguir e não desistir. E tem dia que tá ótimo, tá vibrando lá, tudo dando certo, e tem dia que a gente quer ficar no sofá encolhidinha, oh Deus! Então, sucesso para mim é continuar, passo a passo. Veio essa resposta hoje de manhã, então te respondo. Sucesso é passo a passo, com as partes muito positivas e com as partes desfavoráveis. Costumo dizer que a gente não tem problema, a gente tem solução a resolver. Oh, né? Que legal, gostei dessa definição, muito bacana, né? O problema é pesado, né? Solução a resolver, a gente deixa na agenda, assiste um filme na Netflix. Recalcula a rota, depois volta para resolver. Isso vai muito de encontro com uma forma que eu gosto de falar. Muitas pessoas dizem, isso é difícil. Eu não gosto de falar que as coisas são difíceis, mas sim que são desafiadoras. Porque quando você coloca uma diferença de palavra, faz todo o impacto em como você encara as situações. Porque quando você diz que algo é difícil, você bloqueia o seu cérebro, porque o nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, quando eu digo que algo é difícil, ele já bloqueia, não quero fazer porque eu vou ter que gastar muita energia. Agora, quando eu troco para a palavra isso é desafiador, ele entende que quando eu venço aquele desafio, eu recebo uma dose de dopamina e isso me gera recompensa. Então, só de trocar a palavra faz toda a diferença. Então, dessa maneira que você colocou, faz muita diferença. Temos desafios, como é que é? Não temos problemas, né? Temos soluções a resolver. Exatamente. Mas eu acho que de tanto assistir você no Instagram, eu acabei inconscientemente trocando as palavras, mas pegando o que você ensina lá. Que legal. 4 da manhã, né? Que bacana, isso é muito bom. Agora, eu quero entender, Célia, quando que você começou no mundo do empreendedorismo e o que você empreende hoje para nossa audiência te conhecer aqui, saber dos seus dotes e como você deu início? É olhando para lá, né? Aqui a gente pode falar aqui, mas quando você quiser direcionar, pode falar direto lá. Tá, eu comecei com 8 anos de idade. Olha, começou nova, hein? Porque o empreendedorismo começa primeiro no plano espiritual, depois no plano mental, depois no plano físico. Certo. Então eu estava com 8 anos de idade brincando de casinha e de repente eu troquei a brincadeira. Me arrepia isso, porque como eu sabia, não sei. Mas eu parei e senti a necessidade de meditar.
Aí fui meditar e interessante, com 8 anos. 8 anos. Olha que E interessante. isso daqui a pouco vai fazer sentido a meditação que eu faço. Nós vamos chegar lá. Chegar na hora que tiver que parar também de falar, Bi. Não, tranquilo, vamos lá. Fazendo faculdade de cinema, né? Porque eu amo comunicação, então manda parar na hora que precisar. Então, eu estava com 8 anos de idade, brincando, eu troquei a brincadeira. De repente, olhei para a estante da sala da minha mãe. A sala da minha mãe não tinha TV, tinha muitos livros, harpa, piano, violino. Então, eu fui criada como musicista. Ela gostava da parte musical. Todos os meus irmãos tocavam instrumento. Olha que bacana. E eu, mentalmente, eu dirigia eles, eu fazia um cenário depois que eles terminavam de tocar os órgãos, piano, harpa. Minha mãe tocava harpa, né? Eu fazia roteiro, como se fosse de cinema, roteirizava tudo. Eles nem sabem disso, mas eu roteirizava assim, tipo, eu via a cena, depois roteirizava. E aí que eu fui criada naquele universo de muita leitura, muita música, muito estímulo de ver meus irmãos estudando, trabalhando e correndo atrás. E quando eu olho para a estante, que eu falei que estava brincando de boneca, troquei a brincadeira, meditei, e fui olhar para a estante e eu vi a estante uma empresa. Cada repartição da estante, eu não sabia. Eu falava, aqui é marketing. 1980, que eu nunca tinha, talvez eu tinha lido algum livro, né? Sim. Por isso eu tô falando dos livros. Inconscientemente ficou, né, a informação. Aí fiquei, aqui é setor de marketing, aqui é setor de finança, aqui é setor isso. E aí, a partir dali, 80% da minha brincadeira era de empreendedorismo. Nossa, com 8 anos, que Com legal, 8 anos. que interessante, Célia. Aí com 12 a 13 anos, eu cheguei na escola, aí que eu falei, né, plano mental, o espiritual. Aí eu fui criando um plano de ação. Com 8 anos de idade, eu falei que eu ia morar na praia, que eu ia trabalhar com negócio, que eu tinha tempo para cuidar da família, e fiz todo aquele roteiro. Aí eu fui dos 8 aos 14 montando esse plano de ação, e aí já chego nessa história. Quando eu faço 11 anos, eu faço meu primeiro empreendedorismo, porque eu queria comprar algo que eu não me recordo. Meu pai falou, só se você estiver trabalhando. Aí eu falei, vou vender alguma coisa aqui para os colegas da escola e vou levantar o recurso para que eu consiga adquirir. Aí fui vender geladinho, tenho muito orgulho. Aí não consegui levar para a escola, porque na porta, já que o pessoal sabia que eu vendia geladinho, já comprava de mim. Aí eu falei, peraí, geladinho dá tanto, se eu vender outro produto que for maior do que o valor do geladinho, automaticamente vou ter um rendimento maior. Eu comprei isso, eu acho que era eu queria comprar uma coleção de gibi que minha mãe não queria comprar, que é Corto Maltese. Olha, você vê, ligado à leitura, como o exemplo familiar é importante, né? E era uma coleção muito Corto Maltese, quem quiser, é maravilhoso. Tem no YouTube agora, né? Mas antigamente era em HQ. E aí eu comprei aquela coleção, me senti poderosa. Aí com os 14 anos eu entro com a parte de vender bolsa, e minha mãe costurava muito para mim roupa diferente, e as pessoas queriam comprar roupa do meu corpo. Eu já negociava, amanhã eu vou lavar, limpar e eu trago para você. E aí eu fui começando a fazer isso, empreender. Vendi geladinho, depois eu passei para vender bolsa, e depois comecei minha mãe fazia essa roupa, a pessoa gostava, e eu falava assim, mãe, tem como a senhora fazer mais roupa dessa porque eu quero vender? Aí eu comecei assim. Aí na parte da moda, já partiu para a parte da moda. Parei, eu tô aqui limpando aqui, porque tá frio São Paulo, né? Eu tô lá acostumada com o Bertioga. Lá o calor, né? Aqui o clima muda bastante. É tão perto, mas muda bastante. E os lábios já começam deixa eu beber um pouco de água. A ressecar faz parte, porque é perto, mas já dá uma diferença boa do clima. E o corpo já fala, sente, né? Sente. Não sei se por causa do litoral é um frio, mas é diferente, né? Voltando. E aí, aos 14 anos, eu comecei não fui para casa, tive a ideia, se eu pegar essa minha, eu não posso servir como modelo, a roupa. Então, a pessoa gostando, ela encomenda, eu peço para minha mãe fazer.
Foi o primeiro sabor do empreendedorismo. Foi aí, com 14 anos. E depois eu começo a intercalar empreendedorismo com concurso público. Porque aí eu já coloco um monte de coisa. Eu vou escalando, porque eu falo, quero vender aqui. E se eu vender esse produto? Eu vou escalando. Então, quando eu viro empreendedora, que é a sua resposta, é com 8 anos de idade. Com 8 começou com a visão, Isso. né? E eu tinha certeza já que eu era empreendedora. E que no futuro eu seria empreendedora. E aí, aconteceu. Certo. E daí, de todo esse processo aí que você começou com o gelinho, depois foi para a parte da moda e tal, é para estar no que você está empreendendo hoje. Com o que você empreende hoje e por que você empreende nessa área hoje? Lembra daquele plano de ação que eu fiz dos 8 aos 14 anos? Sim. Eu intercalava entre empreender, estudar, ser filha, ser criança, adolescente, então não empreendia tanto, né? Aí um dia, eu mexendo nas minhas coisas, eu vejo meu plano de ação. Prontinho. Que estava lá montado. Exatamente, eu tinha 19 anos. Aí o que eu fiz? Prestei concurso público, isso é importantíssimo, vou até olhar para lá. Para quem tem um sonho, minha mãe falava uma coisa muito importante. Se meu sonho está aqui e eu estou aqui, eu vou construir a base, que é trabalhar naquilo que vai ser rentável para mim, para eu ir escalando até onde eu quero ir no meu sonho. Então, tem muita gente que deixa o sonho de lado, né? Tá muito alto. Tá muito longe. Tá muito longe. Difícil. Não é difícil. É só não estar no papel planejado. E você vai ter que ir escalando até você sentir firmeza que, opa, tô aqui, eu posso tomar qualquer ação para ir para cá. Então, aí eu vou falar a segunda parte do empreendedorismo. Quando eu faço 19 anos, eu presto concurso público. Estudei, aí eu presto concurso público para 19 para 20, eu vou me perder um pouquinho na data. Mas eu presto concurso público para a área da enfermagem. E aí eu trabalho 10 anos como como auxiliar de enfermagem, depois técnica de enfermagem, para poder levantar os recursos para patrocinar o seu sonho de empreender. Exatamente. Aí lembra que eu falei que eu tinha um plano de ação? Eu uso ele até hoje, porque no meu plano de ação, eu olhava para aquele que você escreveu dos 8 aos 14. Aos 14 anos. E no meu plano de ação, ele era tão futurístico que eu fui levar para uma professora, ela me deu 0. Ela não tinha visão. Não tinha. E aí, no meu plano de ação tinha assim, eu colocava uma calculadora, que tinha as fotos que a gente tirava, e na calculadora eu colocava assim, vou assistir TV pela calculadora, vou telefonar pela calculadora. Que é o celular hoje, né? E eu tinha o hábito também de ir para frente do espelho e falar assim, olá, meu nome é Célia, tudo bem com você hoje? E eu começava a fazer uma narrativa do meu plano de ação, do que eu fazia. Eu falava assim, olha, hoje eu consegui vender, olha o que você faz. Eu comecei a dar aula para uma câmera que era o espelho. O que todo mundo faz hoje, gravar vídeo. Se a professora tivesse incentivado. Mas olha que legal, Célia, que vou pegar esse ponto aqui. Em Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder de vida e poder de morte. Lógico, você continuou no seu plano e tal, e tá aí fazendo o que você faz hoje. Mas, de repente, com a palavra, com o incentivo da professora, que é uma das pessoas que exerce a autoridade na nossa formação de crença enquanto infância, o quanto que você não poderia ter alavancado com uma palavra de incentivo, de empurrão, né? Exatamente. Mas, quando a gente tem um sonho, vou voltar de novo. Se você tem um sonho, o seu sonho foi dado por Deus. Porque quando a gente tem um sonho, a gente não se beneficia sozinho. Só. Eu tô até tremendo espiritualmente falando, porque é muito forte. Porque nenhum sonho nasce em vão. Assim como a maçã nasce na macieira, o seu sonho nasce para você. Nenhum sonho nasce em vão. Então, a professora falou, eu guardei, mas eu retive a
retive aquelas Segurou palavras, aquele tempo. né? Mas não guardei o sonho ali. Não jogou fora. Não joguei fora, mas comecei a diminuir o ritmo. Até ir para o concurso público, porque eu fiquei meio... Porque eu falei com pessoas de autoridade, né? Porque eu tenho, no livro, eu tenho um livro que chama Evolução 3D. Acabei de escrever, logo já tá saindo do forno aí. E lá eu falo sobre os 9 P's programadores de crença. E professor é um desses, porque exerce autoridade e as crianças, na sua fase de formação de 0 a 12, principalmente de 0 a 7, levam em consideração o que é dito por essas pessoas. Isso. E levei em consideração o que ela disse, porque ela era um trabalho, na realidade, para fazer para a professora. Eu falei, já estou com um trabalho pronto, vou levar. Ela me deu 0, falou para todos os alunos. E ainda fez passar vergonha ainda, né? Mas hoje eu agradeço, porque se a gente não tem essas desventuras... Frustração, dizer. A gente também não sabe quais são nossas potências, quais são nossas forças, as nossas fraquezas. E ali eu descobri que eu tinha uma fraqueza de achar que alguém era autoridade, eu mostrar um trabalho incrível, a pessoa falar, eu recuar. Anotei num papel. Eu falei, vou anotar minha fraqueza. Lá com 14 anos, anotei. Minha fraqueza é levar o meu sonho para alguém falar e eu recuar. E escrevendo com 14, né? Com 19, 20, 21. Ali eu me perco um pouco. Eu vou sustentar o meu sonho. Eu falei, eu nunca vou deixar de realizar meu sonho. E olha que interessante, Célia, porque isso daí que você está me contando agora, a primeira pergunta que eu te fiz é o que é sucesso. E o que você diz para mim, não desistir mesmo diante dos desafios, dos percalços. Então você está dizendo que a sua caminhada vai totalmente de encontro com a sua definição de sucesso que você me trouxe agora. E aí, vamos lá. Isso estava com 19, 20 anos. Eu me perdi um pouco. Não, tudo bem. Entre 19, 20, 21, 22, que ali foi, os anos 90 foi muito acontecimento. E eu investi em prestar o concurso público, passei, aí eu falei, já que eu tenho um sonho, o trabalho ele tem que ser reduzido para que eu tenha tempo para o meu sonho. Aí eu vi uma escala de trabalhar 15 dias, 12 por 36, achei a janela. Falei, patrocina meu sonho, me sustenta e ainda eu posso fazer os dois. Aí, lembra que eu falei espiritualmente, mentalmente, vamos ali do 8 aos 14. Virei empreendedora dos 23 para frente, quando eu comecei a trabalhar numa empresa e mesmo assim comecei a empreender. Que aí foi na área da beleza. Aí comecei a trabalhar com massagem. Por que comecei a trabalhar com massagem? Bem importante falar também. É isso aí, queremos saber tudo. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Por que eu estou contando com esse detalhe? Eu converso muito com as minhas meninas, minhas clientes, e é assim que a gente começa a ser empreendedora. Quando a gente vai buscar na infância algo que a gente faz com repetição, algo que a gente vai fazer com muita paixão, é na infância, na pré-adolescência, pode ser coisas parecidas ou similar, é ali que a gente se encontra. Fala, não, mas igual eu tenho uma sobrinha que ela faz bolo, faz brigadeiro, faz umas coisas maravilosas. Ela, tia, eu não sei o que eu faço, me oferecendo um bolo maravilhoso. Eu falei... Pronto, tá aí, ó. Aí, com os 23, eu começo a entrar na área da estética. Aí começa sempre. Aí você vai migrando, vai mistando, na verdade. Mesclando. Entre o empreendedorismo e o CLT. Apesar, eu não digo CLT, mas concursada. Mas vamos colocar o CLT. E eu falei, eu vou dar 10 anos para eu ficar dentro do concurso público, vou fazer um lastro. Mais uma palavra importante, lastro. O que é? Nós, como somos empreendedores, a gente recebe aquele tanto de dinheiro, a gente tem que esticar ele para o mês de janeiro, fevereiro. E assim sucessivamente. E aí eu fiz um lastro. Eu fazia me divertia, saía, trabalhava, ia em muitas palestras, convenções da minha área, mas guardava um dinheiro para que um dia que eu saísse,
Você tinha um recurso Isso. para investir no seu sonho. Que ao mesmo tempo ficou uma coisa muito bacana e foi ficando um pouco cansativa, porque o meu sonho já dava mais ganhos do que o concurso público. Então, os dois juntos já estavam me cansando muito. Ah, porque você foi trabalhando um pouquinho um pouco outro. Isso. Um pouquinho, Só que a estética, eu já estava com mais cliente, estava com a agenda lotada e eu trabalhava em UTI, né? E aí é pesado. É pesado. É uma experiência muito boa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Sou muito grata por ter escolhido a área da enfermagem. É pesado. É uma área que você faz por amor mesmo. Eu só falo assim. Falo que... Quando eu vejo a enfermeira, tem profissionais e profissionais. Ah, sim, lógico. Mas vamos falar dos profissionais que saem de casa por amor. É. Então, eu coloquei a minha presença em 10 anos. E eu me recordo o dia que eu dei assim, em mim. Todo paciente que eu cuidava, eu fazia massagem. E aí, eu começava a observar. Falei, esse paciente está melhorando mais rápido do que ali, do que os outros. E aí, comecei a falar para minhas colegas. E algumas começaram a pegar a dica, né? Vamos, massagem mesmo, só nas mãos e nos pés, nas pernas. E aí, um dia eu estava massageando uma paciente entubada. E eu estava massageando tudo, cantando uma canção, porque a música terapia é muito importante. E falava assim, sempre falei com meus pacientes. Aí eu falei, oh, maravilhosa. Aí, lá fora tá sol. Tá. Eu narrava o dia, eu fazia os atendimentos, quando terminava de enfermagem, eu narrava o dia para a pessoa, tudo explicava. Nossa, que legal de experiência que você fazia o seu paciente viver, porque às vezes, tipo, na correria do dia a dia, ele tá ali na doença dele, o outro focado no trabalho, não traz, eu achei bem interessante, não traz essa experiência de levar para o paciente o que está acontecendo lá do lado de fora, né? Lembra dos meus 8 anos? Eu tava brincando de boneca e fui meditar? Aí é sacada. Quando eu meditei, eu descobri que tinha algo maior, que não era só o corpo, a fala, os 5 sentidos, né? Eu falei, eu tô me ouvindo aqui dentro. Então, essa meditação dos 8, sempre eu medito, ela foi muito rica, assim, eu acredito que foi uma coisa muito espiritual. Eu também creio que sim. Que isso, toda vez que eu faço algo, eu lembro daquela criança, por isso que eu falo que eu empreendi ali, porque empreender não é só no nosso negócio. A gente começa a empreender no primeiro emprego. Eu vou trabalhar para você. Se eu trabalho como intraempreendedor, o que acontece? Eu já sou empreendedora, porque eu cuido do seu negócio como eu cuidaria do meu. Exato. Então, aquela bagagem toda que eu coloquei, aquela cartilha, tudo que um dia vai virar um livro, está pronto, mas ainda vai se lançar. Vai se materializar, né? Vai materializar. E quando eu estava cuidando dela, que eu narrava o dia, que eu estava fazendo massagem, deixei o plantão, fui para minha casa, passei acho que 2 dias de folga. Quando eu voltei, 3 dias de folga, não me esqueço como se fosse hoje. Quando eu voltei, a Flora, uma amiga minha que trabalhava no outro setor, ela tinha saído da UTI e ido para o setor da minha amiga, de cardiologia. E ela falou assim, eu preciso saber de uma moça que trabalha lá na UTI, porque ela fazia massagem para mim e narrava todo dia. Eu estava entubada, inconsciente, mas eu ouvia ela. Enquanto eu ouvia ela, eu via ela morando na praia, ela fazendo massagem na praia, e aí ela narrava as coisas. Você sabe quem ela é? Aí ela falou, não sei. Vou lá buscar, né? Aí ela, como a Flora era minha amiga, falou, Célia, você sabe alguém... Desculpa, eu vou falar. A Flora, você sabe alguma louca lá na UTI que fica falando... Ai, que legal. Uma louca. Flora achou que era louca, a gente me achou uma diva. Olha para você ver como são as percepções, né, Célia? Como são as percepções, porque você dizendo, a sua amiga veio e chamou de louca porque ela não viveu a mesma experiência que a paciente viveu, que fez tão bem para ela a ponto de
ela ir te procurar? Exatamente. Para uns loucos, para outros gênios. Isso, Lembra depende do ponto de vista, exatamente. Lembra da professora, que se a professora não me desse 0, se ela não tivesse... E talvez ela vai assistir isso daqui. Ela e aí... já falou comigo, eu já vou dizer. No Facebook. Eu já vou dizer esse caso. Eu agradeço essa professora eternamente, porque ela me ensinou a ter resistência. Ser resiliente. Resiliente, porque era uma fraqueza minha ouvir o que o outro falava e acatar com... Internalizar aquilo. Tá. E aí ela me ensinou aonde está a minha fraqueza. Quando Flora diz, você conhece alguma louca, sou eu. Aí eu vou lá na cardiologia, né, visitar a paciente. E na hora que ela me vê, ela me dá um abraço maravilhoso, a gente conversa e ela narra para mim o que ela viu. Eu falei, o que você vê é o que está escrito no meu caderno de realizações. Olha, que coisa! Eu não chamo de caderno de sonhos, é caderno de realizações. E aí eu falei, pronto. Tem alguma coisa espiritual. Aí eu trabalhava, porque eu tinha uma clínica de estética, trabalhava no hospital, e aí eu tinha muitas férias que eu precisava ter as férias e folgas. Aonde eu vou parar? Beauty Yoga. E a primeira pessoa que eu faço massagem vai indicando um monte de gente. Aí eu fico lá embaixo com a cartela lotada de cliente e aqui em cima tendo que voltar para o trabalho, né? Aí fica nesse sobe e desce a serra. Só que sonhos são sonhos. E se a gente não cumpre, o corpo fala. Não sei se faz sentido. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, depressão. Aí eu subia para São Paulo, que ainda estava de férias, né? Aí eu falei, vou até lá ao hospital ver o pessoal. Eu não sentia mais aquela presença que eu tinha. Aí subi, ainda nas minhas férias, subi lá no setor. Subi porque era o quinto ou sexto andar. Aí avisei a enfermeira que eu queria pedir exoneração. Aí foi um auê. Por quê? Porque esses 10 anos de UTI, eu criei um protocolo de atendimento, tanto de medicina, quanto de massagem, para melhora dos pacientes. E aí, consecutivamente, não se perde um profissional assim, né? Porque, Célia, isso que você me trouxe aqui, talvez pro cronograma hospitalar pode ser algo irrelevante, entendeu? Fazer massagem, tem tantas coisas que essa profissão tem que fazer, e eu sei que é corrido, porque minha irmã também é enfermeira, né? Sei da correria como que é. Pro protocolo pode até ser que não faça tanto sentido, isso no meu ponto de vista. Mas para quem recebe o que você me colocou aqui, que é a massagem, você narrar como está o dia lá fora para a pessoa, a experiência para aquele paciente que está sendo tratado ali é única, algo que ela não esquece. Não, né? Não dá para explicar a dimensão. Vou jogar tudo. A Flora diz que eu sou louca. Brincando, Flora, se prepare, porque vai ter comentários positivos e comentários. Mas quando eu falava com o paciente, era uma energia tão leve. Os batimentos dele, às vezes assim, o paciente estava com batimentos, já estava com as medicações. Primeiro, eu quero dizer que a equipe da UTI que eu trabalhava, e aí ela ainda está lá, é excelente. Não fui eu sozinha que fiz esse trabalho. Mas quando eu pego esse paciente e faço uma continuidade, a pressão estava alta por alguma coisa, eu aplicava a medicação, tudo, e junto com ela, massagem, conversa, interação. Nenhum toque que eu dava no paciente ia primeiro o toque, ia primeiro a informação, depois o toque. Pegando isso que você está falando, Célia, minha esposa, ela é terapeuta ocupacional. E ela fala muito disso, que quando eu invado o seu espaço, eu estou dando um toque físico,
essa invasão. Porque às vezes a pessoa tá ali e o profissional tem que ter esse tato de não comparar o paciente como um objeto. Isso. Porque eu sou um marceneiro, um pedreiro, um mecânico, eu pego peça, eu pego madeira, e aí eu não tenho a necessidade de comunicar. E minha esposa sempre fala isso, sempre que ela vai falar com os pacientes dela, ó, eu vou fazer tal coisa, eu vou pôr a mão, vou fazer. Então, explicar para o paciente o que vai ser feito. Exatamente. E isso faz toda a diferença no atendimento, né? É um respeito. É um respeito, porque você está invadindo o espaço de um outro ser humano, né? E às vezes o que acontece? Às vezes, no caso de um profissional que faz um trabalho que é até íntimo, não tem esse tato de comunicar o que vai ser feito, o que vai, né? Porque Então, o primeiro contato, todo mundo é cliente. Uhum. Isso eu aprendi no hospital que eu trabalhava. certo, A gente não tratava o paciente como paciente, e sim Uhum. como cliente. certo. Então, eles eram nossos clientes e a gente era a recepcionista deles. Uhum. Então, a gente recepcionava as condições que ele estava no momento. Certo. Então, a gente dava toda a atenção. Então, teve treinamento, tudo também. E aí, eu coloquei muito da minha personalidade. Mais uma vez, voltando para a professora. Uhum. Que eu sou muito grata, porque ela me ensinou muitas coisas e outras coisas que não era positiva, ela também me ensinou, que ela dizia assim, você é exageradamente gentil, isso uma hora vai te fazer mal. Você tem que aprender a pegar a malícia do mundo. E eu falei... Não seja tão bonzinho assim, Seja que o tão mundo bonzinho. não é tão bom assim. Bom, falei, onde que eu posso colocar essa gentileza? Porque eu realmente, de personalidade, lógico que eu sou brava. Lógico que eu vou colocar limite, né? Uhum. Mas a minha personalidade inclina mais para gentileza. Uhum. E hoje, em 2026, onde ser gentil às vezes é tido como fraqueza, para mim é uma fortaleza. Porque eu coloco, aonde eu coloco minha gentileza? No meu trabalho. Então pode assustar, mas pode também encantar. E aí voltamos. Lá a professora, fazendo todo mundo rir, me deixou tão forte, que se eu ser gentil com você, ou ser gentil com qualquer outra pessoa, e essa pessoa repelir essa gentileza, tá tudo bem. É o que eu posso oferecer, né? E pegando esse ponto aí, Célia, que você trouxe do que aconteceu lá com a professora, o que eu vejo hoje, que é muito importante, a criança, o jovem, ele passar, não vou dizer por esse tipo, mas ele passar por frustrações, por quê? Hoje, se você for pesquisar, o índice de suicídio entre jovens, adolescentes e jovens é muito grande, por quê? Hoje, a gente vem de uma geração onde o pai e a mãe não tinha essa. Tinha muita frustração, não pode, não tem, não quer, batia. Exatamente. Aí, essa geração que passou por todos esses sofrimentos, poupa muito o filho, não deixa passar por frustração. Aí, quando vai namorar, vai acontecer... No primeira frustração, o que acontece? Ela busca lá no cérebro como lidar com frustração. Ah, não tenho referência de frustração, como que eu me... E aí, aumento do suicídio. Então, a resolução desse problema é tirar a vida. Isso você pode pesquisar, que é um número muito grande. Então, quando nós passamos por frustrações, é benéfico, porque quando aparece a situação maior lá na nossa vida, adolescente, adulta, ali, começo de a gente começar a ficar adulto, a gente sabe lidar, porque a gente já passou por isso lá atrás, tem referência de como lidar. Tem referência, né? E é tão forte isso que você está falando, que eu estou aqui pensando, porque eu estou falando dessa professora, se eu tenho outros que foram maravilhosos, mas tudo tem um porquê. Sim, né? sim. E o que você falou é muito importante, porque o suicídio não é a vontade de tirar o corpo de cena. É de resolver o problema. É de resolver o problema. Só que quando não tem referência de como resolução. Porque tá todo mundo ali, só tá no campo macio. Aí, de repente, encontra espinho, aquilo dói demais, né? E eu posso abrir
Aquela, O programa é seu. aquela professora foi muito importante nas partes do fracasso da minha vida profissional. Por isso que eu trago sempre ela. Como eu tive outro professor, que é o professor de física, que quando ele viu um trabalho meu, professor de física e de filosofia, e quando eles olharam o meu trabalho, eles incentivavam demais. Ele falou, nossa, você pensa daqui um ano. Era sempre assim, tudo que eu fazia, todo mundo ria, daqui 2 anos estava todo mundo fazendo. Eu falei, mas Você tinha uma visão além do tempo. aí os professores falaram, sua mente tá mais para frente. E você vai fazer coisa agora que vão rir, vão debochar, vai fazer bullying com você. Segura. Se é o que você quer, segura. Porque o que parece estranho hoje vai virar profissão amanhã. Aí eu falei, opa, peraí, então posso fazer umas profissões? Mas assim, aí eu trouxe a referência, né, de como lidar com fracasso, e eu sempre trago essa pausa, aquele dia na escola, nossa, foi horrível, eu chorei, né? Viveu luto e tal. E quando vem algo muito forte, eu falo, se eu passei aquela vergonha, qualquer outra, é o que você falou, a gente consegue lidar, né? Lembra que você falou de suicídio? Nada é por acaso. Quando eu fiz 25 anos, a minha mãezinha foi para o céu e minha mente ficou com depressão suicida. Lembra que você falou? Se lá atrás a gente não tem referências de frustração, frustrações, a gente acaba cometendo besteira. Então eu lembro que eu não sabia lidar com a frustração da perda. Eu não sabia lidar, de repente vinha aquela cena do colégio. Eu falei, mas rapaz, eu estou de luto. Por que isso, né? Então, por que eu estou falando isso? O que aconteceu de ruim para você, valoriza. Já aconteceu na realidade. Você não domina, mas valoriza a coisa que foi cruel. Aquilo que só você sabe que te rasgou. Estou contando da professora, mas tem outras coisas na nossa vida que rasga a alma e a gente volta renascido. Mas se a gente não olhar com amorosidade, como que eu posso olhar com amorosidade esse negócio? Se a gente não olhar, não vamos sentir o sucesso. Porque o sucesso é um conjunto do fracasso. É a soma, né? Porque não é um caminho, não é a linha reta. Vou sair daqui, chegar naquele ponto, eu tive sucesso. Não, vai ter os percalços, os desafios, as barreiras, né? E aí você tem que seguir naquela direção. A parte número 3, não querendo cortar. Lembra que você falou de suicídio? Eu fiz um tratamento e hoje eu falo com... É amarelo, sem querer. Eu fiz um tratamento, suicídio é uma coisa séria. Não, suicídio não, depressão suicida. Pode falar assim? Sim. Depressão suicida é uma coisa séria. Ela tem que ser tratada no médico. Posso falar o caminho que faz? Com profissão. Você sentiu tristeza há mais de 15 dias, não é normal. Psicólogo. Sentiu tristeza profunda, com vontade de suicida há mais de 4 dias, é médico, pode ir no pronto-socorro. Procurar ajuda. Pode falar assim, olha, eu tô com depressão e com pensamento suicida. Na hora, a gente está numa era que a saúde mental está sendo falada, ouvida hoje, né? e tratada muito bem. E como eu já trabalhava no hospital, já tinha essa informação, então para mim ficou mais fácil. Eu cheguei na minha médica e falei, ó, tô com uma depressão muito forte. Ela, qual? Eu falei, daquela que... Não vejo saída. Não vejo saída. Ela falou, então a gente vai fazer o tratamento. Aí onde que entra a parte número 3 do empreendedorismo, que aí eu começo o empreendedorismo aí. Faço tratamento para depressão, certo. Vou no fundo do poço, mas lá no fundo do poço a gente tem o quê? Sais minerais. Gente, é muito importante falar disso, porque foi o pior e o melhor momento da minha vida, porque ali eu me conheci como ser humano, porque a depressão é a ausência da gente dentro da gente. E outras coisas mais, né? Tem outras coisas mais que acontecem. E aí eu fui fazer o tratamento.
Quando eu fui fazer o tratamento, ontem assistindo um podcast número 32, né? Não é por acaso que... eu gosto muito de coincidência, tá? Ou Deucidência. Deucidência. Eu sempre gosto de pegar o número 33 e colocar nas minhas coisas, que é a idade de Jesus. Quando eu vi que eu ia ser, vai ser, né? O número 33, eu falei, não é por acaso. Então, aí eu comecei a cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha alma, no quesito depressão. E aos 30 anos eu descubro que eu tenho autismo. Ontem a moça estava falando sobre isso, né? Assistam, porque está muito... foi da Tiffany. E assista porque está muito bom, né? A forma que ela fala ela explica, da infância, do adulto, né? Então, quando eu chego nos meus 30 anos, que eu descubro que eu sou autista, numa época que não falava de autismo. Ainda não se era tão divulgado. Não se falava autismo direito, o nome, nem neurodivergente. Era um nome que nem é bom falar aqui, que eu falei, gente, quem inventou aquele nome? E falava retardo mental, né? Aí começamos a pesquisar, depois aí que veio o laudo, e quase 10 anos entre o 25, o 30 ali, que ele desconfia até o 35 para pegar o laudo. E aí foi aonde que eu já estava de férias, pego o laudo, eu falei, se eu forço esta mente, que eu cuido dos meus pacientes com muito carinho, cuido das minhas clientes com muito carinho, e não estou cuidando de mim, uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. Então, eu queria falar muito do empreendedorismo como cuidado também, como autocuidado. E voltando lá para aquele ponto, Célia, você falou que ia se desligar para... Fui que eu chego na praia, a cliente que eu cuidei no hospital, me fala do que está escrito no meu caderno. Eu falei, nossa, muito incrível. Nesse meio, eu descubro que eu estou fazendo um tratamento para depressão, que aí eu saio da depressão suicida e vou para a depressão mais leve. Eu falei, eu não quero voltar mais para onde eu estava. Então, misturou toda aquela salada mista. Quando eu faço 30 anos, oficialmente, eu viro empreendedora. Aí, eu pego e peço a exoneração. Não me deram. Não quiseram te eu sou desligar? Eu sou muito grata, não me deram. Gente, outra coisa, tudo que eu falo, que eu faço, é estudo, é treinamento. Lembra daquela palestra que eu assisti, que você falou, que eu levantei, você lembra? Ai, Bertioga agora. A gente estava em Riviera, aí a gente, até que eu fiz um depoimento. Como é que chamava o hotel lá? Ilha da Madeira. Ilha da Madeira, lá em Bertioga. Aí você levantou, falou umas palavras maravilhosas, eu falei, nossa, é Deus. Então, voltando, né, que eu saí um pouco da linha, aos 30 anos eu viro empreendedora mesmo. Aí é uma empreendedora de paixão e de necessidade. Mas aí como é que foi? Você foi pedir a exoneração, eles não quiseram te dar a exoneração, como é que você fez? Aí eu falei, vou quebrar tudo isso aqui. Para descontrair, gente, porque eu vim correndo e eu tô agitada. Deixa eu beber água, brincadeira. O regime que eu era concursada dava 2 anos não remunerado. Que você pode... licença não remunerada, né? Que fala. Sim. Eu falei, acho que em 2 anos eu consigo cuidar. Dá pra você pensar e tal, né? Trabalhar, cuidar da depressão, né? Mal sabia eu que era autista, né? Porque aí o autista, ele é um cuidado eterno, né? Porque tem a depressão que você cuida e ela vai embora, e tem uma que daqui a pouco eu vou explicar o porquê eu tinha e eu não sabia, e aí tem uma que ela vai e volta, ela vai e volta. Dá os altos e baixos. Como eu era da enfermagem e também tinha minha clínica de estética, aí eu falei assim... essa clínica já era no litoral? Não, a clínica era em São Paulo. Aqui era aqui em São Paulo ainda. Como eu trabalhava 15, tinha 15 dias trabalhado, mais 15, né? Eu intercalava lá e atendia os meus clientes perto de casa. Eu abro mão de tudo, até da clínica. Aí eu vendo, peço a exoneração que eles não te deram. Aí me dão
eu não lembro o nome, mas são 2 anos não remunerados. Acho que é licença não remunerada. Licença não remunerada. Para voltar 2 anos para lá. Não, 2 que aí anos. você pode ficar sem trabalhar, não é remunerada, mas tipo, por qualquer aventura, se eu quiser No dia voltar... que eu voltar, em 2 anos, começo hoje, daqui um mês eu começo a receber tudo direitinho. Aí chegou 2 anos depois, só fui lá assinar o papel. Aí vai uma mesa, uma bancada, tem... Não, mas aí eu expliquei, falei para ele direitinho que eu não era só questão de... tô jogando... De querer, mas era saúde e tal. Era saúde, que teria que cuidar da saúde mental, e por isso eu tinha ido para o litoral, e era também um desejo meu de trabalhar para mim. E aí assinei. E aí desligou, aí fez... E aí, eu falo 30, também bate aí 30, 32, nesse período, foi 30. Quando eu falei 32, eu experimentei o que é ser empreendedora. E aí tá dentro das caixinhas que você falou lá com 8 anos. Marketing, finanças, vendas, entrega. Porque tem gente que pode ser empreendedor e tem quem patrocina, e isso tudo bem, é normal. Tem os patrocínio e tudo bem. É uma realidade para cada um. E eu acho isso ótimo. Eu dou consultoria para a pessoa por o que planeja em ação. Eu acho isso ótimo. Cada situação é uma situação. Sim. Então, eu tinha o eutrocínio, que patrocinava. Não existe essa palavra, mas eu estava me patrocinando. E aí eu perdi meu patrocínio, né? E aí eu fui nua e crua para o empreendedorismo, com a saúde mental piscando. Tinha 5 estrelas, né? Tinha 4 piscando e 4 se falhando. E eu amei. Foi assim uma coisa maravilhosa. Quando eu entro no empreendedorismo com o cuidado, e cada cliente que eu cuido é uma parte minha que eu cuido. Tanto no hospital quanto cada cliente. Então, eu trabalho desde 2000 na área da estética e massoterapia. Então, quando eu pego, ela fala assim, nossa, eu sinto que você está enxergando com os olhos. E aí é o que eu falo. Eu vim até aqui falando sobre o fracasso, o sucesso do fracasso. Porque as pessoas não pensam no sucesso do fracasso. Quando você fracassa em algo e você tira uma lição ali tem um sucesso. É aquela lição que você vai tirar, que quando vir o sucesso do sucesso, fica muito... É tipo assim, é o avião lá em cima. E aí foi a parte que eu começo a, começar a ser bem-sucedida naquilo que eu faço, porque eu estava inteiramente fazendo o meu sonho. Então, eu tinha bastante sucesso quando eu trabalhava na UTI, porque eu estava ali entregando 100%. E quando eu fazia o meu negócio, eu via ele como uma renda extra. Quando eu troco... Aí você focou toda a energia no negócio. Aí vem os aprendizados, vem aquele 8 anos a 14, dos 14 aos 19 e dos 19 aos 30. E aí eu venho com toda a força e começo a... não é empreender, somente empreender. É aprender, empreender e me curar. Olha, que interessante, né, Célia? Que caminho que você trilhou aí, e tudo que você está vivendo hoje, você teve uma visão lá com essa idade. Isso que eu achei assim muito interessante, de você ter todo esse plano. A massagem que você fez na paciente, ela te falar onde você ia morar, estava dentro do sonho que você viveu, e hoje você está lá. E como que foi, Célia, o maior desafio que você teve? Teve a questão da depressão, né? Isso. Mas tirando assim a questão da depressão, que é um desafio muito grande, fora esse, qual que você teve que superar em questão tipo de habilidade que você de repente não tinha,
que você teve que desenvolver nesse processo para fazer o seu negócio virar lá na praia? Eu não tinha o poder de ouvir o que os outros achavam de mim, por isso que isso é muito importante, e neutralizar. Eu pro canto do sofá e ficava balançando, ai meu Deus! E eu criei essa habilidade ao longo do tempo. E eu tenho um carinho muito grande por essa professora. Ela entrou em contato comigo uma vez pelo Facebook e ela escreveu assim: eu tirei uma foto, estava com a câmera, porque eu sou apaixonada também por marketing, porque eu trabalho. E aí ela falou assim: se eu tivesse te dado um 10, hoje estaríamos conversando de forma diferente. Me desculpa. Olha, então ela reconheceu que ela te ajudou no momento, da forma qual ela te repreendeu, vamos dizer assim, mas ela reconheceu o erro que ela teve. Então isso foi bacana da parte dela, né? E eu escrevi para ela: sem aquele dia jamais seria forte. A gente não entende os caminhos. Tem até um versículo que em Provérbios 16:1 que diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Minha esposa, ela fica... Porque a gente pensa de um jeito, planeja, mas não é do jeito que a gente quer, não é o plano que... Lógico, a gente tem que planejar, tem que ter uma direção, um alvo, né, saber para onde vai. Mas a vida, Deus tem outros planos para que a gente chegue no nosso objetivo. Antes da gente ir para as nossas últimas perguntas, Célias, eu quero chamar o pessoal aqui que está nos assistindo, acompanhando toda essa história fantástica, que é uma história de sucesso, e ainda não segue o nosso canal. Então eu vou pedir para você aqui que você siga o nosso canal, clique no sininho das notificações, porque toda vez que sair um vídeo novo, uma nova história de sucesso, você possa acompanhar. E o mais importante, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Antes da gente prosseguir, Célia, se as pessoas quiserem saber do seu trabalho agora, te conhecer, como que elas te acham? Eu vou dar o Instagram, de lá eu vou colocar coisas na bio, porque o meu trabalho offline, ele exige muito tempo. E esse ano eu decidi trazer para online, né? Então @estou Célia Almeida. Estou Célia Almeida. E eu tenho um canal que eu tô começando, eu comecei um piloto para ver se dava certo, e agora abri um que é @Maola Vlog. Maola Vlog. Então, isso, porque pega aí. Aonde eu vou colocar as coisas do dia a dia, mas falando de fundo é sobre o empreendedorismo. Show aí, ó. Já segue a Célia lá, se você quiser se conectar com ela através desses 2 canais aí. Célia, e agora uma coisa que ao longo da sua vida, seja empreendendo ou na sua vida pessoal, que você atingiu um patamar ou algo, você falou, pô, aqui eu tive sucesso, foi algo que para mim foi sucesso. O que você pode compartilhar conosco? Bora. Toda aquela trajetória que eu falei de fracasso, né? Mas tive muitos sucessos. Comecei a olhar toda a minha fraqueza, transformar em força e transformar minha força em potência. E aí, em todas as áreas, a familiar, a social, a profissional. Então, quando chega o ápice do meu sucesso, aos 35 anos, onde eu me assumo autista, porque a gente tem negações, né? Não, eu não posso ser assim. Começo a entrar e entender o ritmo do meu corpo, entender o porquê eu tinha depressão. Então, tipo, se eu for num lugar que tá muito barulhento, dói o corpo, tem aquela vontade de ficar um pouquinho no sofá, então vou ter que respeitar aquele tempo, entender porque tá doendo, não preciso sair do planeta. Vamos ligar a TV, beber água, 2 dias, aí eu volto de novo e entender esse lado meu. Isso para mim é um sucesso, quando a gente entende o que a gente é. Outra coisa foi... eu não preciso divulgar na internet para minha agenda estar cheia. Quer dizer que uma pessoa que eu toco traz o resultado do meu sucesso. É muita gente. Que propaga.
propaga. Às vezes eu falo, gente, eu preciso ter o meu tempo de folga. Então, o sucesso é fazer com amor as coisas que eu me propus. Então, eu trabalho com estética e massoterapia, dando consultoria para quem quer montar sua estética, dando aula e também fazendo as massagens. Então, já são várias linhas de empreendimento aí. Começou com a massoterapia e já foi expandindo outras vertentes, né? Sim. E o sucesso que eu sinto assim é viver no momento presente, estar aqui, pegando todas aquelas coisas que eu passei e transformando em força, porque dos 30 para frente, depois que eu comecei os 2 primeiros anos de empreendedorismo, é difícil. Desafiador. E não tinha aquele patrocínio, eu mesma me patrocinando. E aí entrou o casamento também, que eu tive que ser empreendedora, mãe, e entre milhares de coisas. E eu não desisti. Então, quando chegou lá para os 33 anos, que a agenda começou a rodar sozinha, eu falei, já estou no meu sucesso. Porque às vezes eu até estou fazendo a massagem e eu falo assim, Senhor, eu sou paga para fazer uma coisa que eu amo tanto, gratidão. Então, o sucesso, ele vem quando a gente se reconhece. Porque se vem só sucesso, é maravilhoso. Mas tem que ter os desafios. Vem os desafios. Tem porque lá em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E eu quero dar uma abertura para isso. Se no mundo a gente tem aflições, que nas aflições a gente tenha mais amor pela gente. E eu fiz um roteiro totalmente diferente para falar hoje, e eu acredito que isso que eu estou falando é divino, que vai tocar em quem ainda olha só para o fracasso como fracasso. Eu acho essa palavra tão pesada, fracasso, é aprendizado. Não existe fracasso. Pegando essa sua fala, o que eu digo? A depressão em si, ela é o quê? Ela é excesso de passado. Exatamente. Quando eu fico muito tempo do passado. E como que eu me conecto com o passado? Através de lembranças. E essas lembranças, podem ser lembranças boas ou lembranças más. As lembranças más, o que eu faço? Trago aprendizados. Isso. E as lembranças boas, o que eu faço? Celebro. Então é assim que eu lido com as lembranças que eu tenho do passado. Célia, foi muito bacana bater esse papo com você. Obrigado por você ter aceito o convite, mas a gente está caminhando aqui para o final. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para nossa audiência, algo que queima no seu coração, que você acha que é importante que as pessoas ouçam. Que se toque 1 ou 1 bilhão de pessoas, mas é a mensagem que você carrega, que você acredita. Tem que deixar. E qual é essa mensagem? Olha, eu não sei se eu falei acelerada, né, que eu venho correndo. Você falou o que tinha que falar do jeito que tinha que falar. O universo flui pela gente, Deus flui, a gente tem que falar. Eu gostaria realmente de falar, e eu sinto isso. Gostaria de ser convidada novamente para falar outras coisas. É que o tempo aqui é curto, né? Mas a gente vê uma próxima oportunidade. Mas eu gostaria de falar que está olhando para o seu sonho e está na fase de que acha que não vai acontecer. Olha para o seu sonho, planeja, coloca no papel, conversa com Deus, porque se Deus colocou esse projeto na sua mente, é para alimentar a sua alma, seu corpo e sua mente, e todas as pessoas que participarão desse projeto. E olha com amorosidade, porque sucesso é fácil celebrar. Sucesso, gente, se eu contar coisas de sucesso aqui vai ter um monte, porque é fácil celebrar. Agora, honrar o aprendizado, vamos tirar a palavra fracasso, honrar o aprendizado com amorosidade, paciência, porque lá na frente a peça se encaixa de um jeito tão perfeito. Sabe o que é sucesso? É quando a gente nem precisa divulgar o trabalho e a agenda está cheia. E as coisas fluindo. Mas é o seu sonho, você que está olhando aí. Ele vai realizar. Só põe força e amorosidade nos aprendizados. Show de bola, Célia. Muito obrigado pela sua presença, por você ter vindo, tá? Agradeço e espero que isso tenha inspirado você que nos acompanhou até agora. E te vejo num próximo episódio de Histórias de Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.